Olá, bom dia. Hoje nós estamos aqui com a Thaís D'Andrea, que é musicoterapeuta, e nesse projeto das PICs, de trazer novos saberes, trazer mais conhecimento em relação às práticas, muitas delas que compõem o rol de práticas oferecidas no SUS pela legislação, né? Não temos todas aqui nas PICs de Itupeva, gostaríamos, mas entendemos a questão, né, dos profissionais, as limitações de oferta mesmo das práticas terapeutas todas no município, pelo menos no momento, né? Mas quem sabe no futuro nós tenhamos. Então, hoje nós estamos aqui, fizemos o convite aí para a Thaís, que é musicoterapeuta, já atuou também como voluntária aqui no SUS de Itupeva, trouxe palestras, trouxe já esse conhecimento lá no CCI, inclusive a primeira vez que eu vi a D'Andrea falando, eu fiquei apaixonada, porque foi assim interessantíssimo conhecer um pouco da musicoterapia e ter essa noção, né, de como os sons eles afetam a gente. A Thaís vai falar sobre isso um pouquinho mais, então seja bem-vinda, Thaís, grata por aceitar o convite, e pode se apresentar e falar aí bastante para a gente sobre esse trabalho com a musicoterapia, porque eu tenho certeza que estamos curiosos. A equipe não está aqui, nós resolvemos gravar somente com o palestrante para flexibilizar aí os horários, né? Porque nem todo mundo pode no dia que a gente havia marcado antes. Então, para flexibilizar essa participação, nós estamos fazendo as gravações anteriormente, mas o pessoal está comprometido de ver depois, então, se surgir alguma dúvida, algum comentário, nós vamos redirecionar para você também. Então, seja bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada, Silvia, pelo convite, né, em nome de todos que você está representando da PICs. Eu sou Thaís D'Andrea, sou musicoterapeuta. Eu fiz algumas palestras lá no CCI. Aqui em Itupeva eu atuei também no SUAS por um tempinho, com a musicoterapia partindo para a prática social, né? E eu fico muito honrada de poder trazer o nome da musicoterapia aqui, falar um pouquinho, né, para Itupeva, até para a região, que eu sei que abrange bastante, né, o pessoal, e dizer que sim, a musicoterapia ela faz parte, né, do rol das PICs, isso é muito bacana. A UBAM, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia, ela fez um levantamento agora, ela divulgou agora esses dias uma pesquisa da musicoterapia no SUS, né? Partindo que nós estamos no rol das práticas da PICs. E essa pesquisa eles fizeram agora no primeiro semestre de 2021. E aí eles puderam levantar que os equipamentos que mais contêm a musicoterapia estão no CAPS, em primeiro lugar. Olha que bacana, representando 61%. Eu atuei 2 anos no CAPS de Itapeva, em São Paulo. Foi uma experiência muito bacana. Em segundo lugar, nos centros de reabilitação, com 17% dos musicoterapeutas atuando. Em terceiro, nos centros de convivência. E em quarto, nos hospitais. Isso em ranking por estado ficou muito bacana. Agora eu não me lembro direitinho, assim, precisamente, mas eu sei que o primeiro, acho que são 22 musicoterapeutas no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro despontou. São Paulo, acho que está em quinto. Ele deve ter 5 ou 6 estado, né? Musicoterapeutas no SUS, assim, trabalhando, fora quem trabalha, mas não está diretamente ligado. Então, isso mostra a expressividade da musicoterapia entrando mais formalmente, né, nas práticas. Com isso, a gente começa a ter estudos. Isso que é muito bacana. Porque quando a gente pensa no SUS, claro, a gente pensa no indivíduo, mas a gente também pensa na comunidade, né? Porque é o indivíduo que está se melhorando, se curando, né? Tendo os atendimentos necessários para voltar para a sociedade. Então, eu acho essa prática assim muito, muito bacana de reverberar, né? Como a gente diz em música. Uma coisa que eu gosto também de falar é sobre
a profissão, né? A musicoterapia enquanto profissão. Nós estamos rumo à regulamentação. Hoje, como é que atuam os musicoterapeutas, né? Quem são os musicoterapeutas? Os musicoterapeutas, eles são profissionais que ou fizeram graduação, né? São 4 anos, é bacharelado em musicoterapia, que foi o que eu fiz na Faculdade Paulista de Artes. Eu me formei em 2006. E de um tempo para cá, já foi regulamentado que profissionais que fizeram especialização em musicoterapia também são reconhecidos como musicoterapeutas. Fora isso, não são musicoterapeutas. Podem gostar de música, utilizar uma música, mas não são musicoterapeutas. Quem que está de olho nisso? São as associações do Estado. Em São Paulo, é a APMESP. Então, um profissional, né, da musicoterapia, ele tem que estar registrado no seu órgão, né, da estadual, e aí a gente tira uma CBO, que é a Carteira Brasileira de Ocupação. Então, isso eu digo que é importante porque às vezes as pessoas utilizam o nome e não têm a qualificação necessária, e daí a gente sabe que pode ter muitas complicações, né? Estamos rumo a essa regulamentação, nós já estamos em caráter conclusivo na Câmara, né? Já tem um projeto de lei, então a torcida está bem grande para isso. Com esses trâmites todos acontecendo, nós já estamos tentando entrar também na Agência Nacional de Saúde, então os médicos já estão prescrevendo tratamento com musicoterapia, e isso é muito bacana. Como que funciona hoje? Quem pode faz o atendimento particular, e muitas famílias já estão entrando com processos, infelizmente é assim, né, com os convênios, para que esse tratamento possa ocorrer, porque já é entendido, né, na classe médica como um tratamento e eficaz, né? A gente busca aí muitos estudos, os musicoterapeutas têm cada vez mais se especializado e feito pesquisas para mostrar realmente o poder que a música tem. Visto isso, todo esse processo que eu gosto de falar porque eu acho muito importante, eu queria ler para vocês um pedacinho da definição de musicoterapia, né? Já que a gente está falando tanto do profissional, o que é a musicoterapia? Então, a UBAN, ela reuniu um conjunto de profissionais e eu vou dar uma lidinha aqui meio resumida da definição. A musicoterapia é um campo de conhecimento que estuda os efeitos da música e da utilização de experiências musicais resultantes do encontro entre o musicoterapeuta e as pessoas assistidas. A prática da musicoterapia objetiva favorecer o aumento das possibilidades de existir e agir, seja no trabalho individual, com grupos, instituições de saúde e sociedade, nos âmbitos da promoção, prevenção, reabilitação de saúde e transformações de contextos sociais e comunitários. E aí ela decora. Então, assim, o que é a musicoterapia, né, na prática? Então, a gente utiliza músicas prontas? Nem sempre. Nós pensamos na sonoridade, né, no ser musical. Então, nós pensamos muito o quê? Num contexto não verbal. Por isso que a musicoterapia ela tem tanta aceitação e a gente consegue tanto vínculo com pacientes que não têm o verbal tão preservado, né? Então, a minha prática clínica ela está muito voltada para crianças com transtornos diversos, né? Então, desde síndromes mais raras, como síndrome de Rett, de Charge, até os transtornos do espectro autista, Down, paralisia cerebral, que às vezes é onde a gente não consegue esse verbal, né? Essa comunicação verbal assim estabelecida, mas isso não quer dizer que eu não consiga atingir aquela criança, aquela pessoa que não está com o verbal preservado. Então, a sonoridade, né, os elementos musicais, eles entram como um meio de comunicação. Por isso, a importância do musicoterapeuta qualificado, que estudou técnicas, né, para poder fazer com que isso aconteça. A música, ela tem um efeito terapêutico em si? Tem. Né? Você pode escutar uma música e se sentir mais relaxado, ou mais estimulado, ou menos estimulado, mas isso é um efeito terapêutico que a música tem. Eu lembro da época da Enya, né? Nossa, tem a Enya, ela relaxa, relaxa, a musicoterapia? Não, né? Você está tendo um efeito, um benefício da música. Agora,
A musicoterapia, ela vai visar uma avaliação, né, do profissional, verificar a necessidade, objetivar os processos que eu vou utilizar, qual o objetivo que eu vou alcançar. Então, aí eu vou ter as minhas técnicas, a minha análise, a minha clínica, para desenvolver processos que cheguem no objetivo do paciente, né? Nem sempre é só relaxar, mas a gente precisa estimular a fala. Então, a gente tem recursos como o canto, a gente pode estimular a fala. Muitas vezes, eu trabalho também com idosos, né, em casas de repouso, e a gente tem processos degenerativos de demência, Alzheimer, que são decorrentes, às vezes, da idade mesmo, né? E é curiosíssimo, porque, às vezes, o paciente ele não fala, ele não lembra o próprio nome, e se eu chegar lá, pegar o instrumento, que, né, eu estou num processo para isso, ele vai lembrar a música e vai cantar comigo. Então, a música ela tem um efeito muito importante na nossa vida. E quando a gente começa a estudar, né, os efeitos que a música tem, a gente começa a conseguir promover saúde através dessa ferramenta. Eu gosto muito da parte de reabilitação, neuroreabilitação. Eu fui buscar um pouco mais de conhecimento, né, fazendo neuropsicologia, para realmente entender os efeitos da música no cérebro. E o Dr. Mauro Muscati, que ele é um médico, neurologista, ele é um grande entusiasta da musicoterapia, ele estuda bastante. Ele diz que o fato de você ter qualquer experiência musical, ele já afeta o seu cérebro em sua totalidade. Então, por isso que eu consigo dizer, e aí agora a gente começa a conseguir comprovar, por que uma pessoa que tem uma doença degenerativa severa, né, de perca de memória, por exemplo, como o Alzheimer, consegue lembrar de uma música. Não lembra o nome, mas lembra a música. Né? Porque as áreas cerebrais afetadas foram tantas que não ficou só ali na aprendizagem ou só na memória. Está muito didático. Não, tá dando para entender, sim. É que realmente eu estou falando como leiga, né? Não é uma prática tão conhecida, né, no nosso meio. E quando se fala em música, a gente imagina assim uma música pronta. Nos atendimentos também, geralmente, né, os terapeutas eles utilizam o recurso da música nesse sentido que você falou, de relaxar, né? É diferente. Num momento, muitas vezes, a gente até utiliza um recurso de uma música para animar, né? De repente, até para a pessoa extravasar um sentimento também, mas geralmente são músicas prontas, né? Quando você fala que não necessariamente seja uma música pronta, como que é utilizado esse recurso? É uma música que você inventa? É um som que você bate ali na hora? Ou um instrumento que você utiliza? Ou até mesmo a pessoa que está participando desse processo, ela toca um instrumento? Como que funciona isso aí para leigos? Ótimo, é muito bom ouvir mesmo as perguntas, porque às vezes a gente vai para um caminho, né, para um campo conhecido, e isso é bem bacana de falar, realmente. Então, a gente pensa nos elementos sonoros, né, nos elementos musicais. Na musicoterapia, tem algumas vertentes que trabalham, eu gosto de utilizar, que a gente chama de ISO, que é a identidade sonora. Então, é muito importante eu conhecer a identidade sonora do meu paciente, né, do meu cliente que está ali comigo. E, normalmente, se ele não é uma pessoa verbal, os pais vão me falar que música que ele gosta, né, qual que é a história musical dele. Se ele mesmo conseguir reproduzir, eu vou conhecendo e vou escutando. Então, ele vai ter acesso aos instrumentos musicais e ele vai fazer a sonoridade. Muitas vezes, a gente não chega a fazer uma música pronta. Muitas vezes o paciente vai fazer algumas sonoridades ou sequências rítmicas, né? Ele pode bater algumas vezes, tá, 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 tá. E aí eu vou começar a conversar com ele sonoramente nisso, ou acompanhá-lo, ou se eu quiser tirá-lo de uma... quando entra
com muita, por exemplo, movimentos estereotipados, né? Que aí ele vai ficar naquela sonoridade constante, né? Eu tinha um paciente que ele fazia assim, tinha autismo, então ele ficava assim, se eu entro junto com ele nessa sonoridade, a gente vai ficar em transe nós dois, né? Então eu pegava, ia no contratempo, e aí ele olhava para mim. Eu conseguia, através de uma sonoridade, né, que ele me visse. Então a gente vai trabalhando com algumas técnicas e às vezes de um ritmo que o paciente imprime, tá, 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 tá. E aí eu vou junto com ele, ele vai me perceber ali no ambiente sonoro, como se fosse a nossa conversa, e dali a gente pode desenvolver mais sonoridade. Se for verbal, ele pode verbalizar, a gente criar uma música, uma expressão, né, com pacientes que eu tenho que são verbais, né? E aí a gente consegue trabalhar a parte da musicoterapia ativa, que a gente chama, né? Então o paciente ele vai fazer a produção, a gente vai exprimir as emoções, os sentimentos, até às vezes alguma confusão que a criança ela não tem, por mais que ela tenha o verbal preservado, ela não consegue. Nossa, essa semana aconteceu tal coisa, eu não estou me sentindo bem, né? Ela não tem essa formulação. Então a gente vai trabalhando isso em formas, às vezes, de músicas, de canções, ou de releituras de alguma música que ela goste, e aí ela pode, né, a famosa paródia, faz uma paródia em cima, ou se não, não, a gente pode ficar mesmo, às vezes, em elementos rítmicos, com os instrumentos, ou verbalizando melodias, às vezes a criança consegue praticar isso. Mas essa sua dúvida é muito curiosa, porque apareceu no consultório pais de uma criança com paralisia cerebral. E ele é movido à música, aos pais. Então, eles colocam a música pronta, aí se ele gosta, ele para de chorar, se ele não gosta, ele para mudar. E eles achavam que isso já era a musicoterapia. Não, isso é uma forma de comunicação. Então, a gente percebe que a música, ela comunica, mas nós conseguimos atingir mais níveis, né? Aprofundar essa comunicação. É bem interessante isso, né? Acredito que traz mais clareza para a gente. Você falou, né, da criança não saber expressar muitas vezes o que ela está sentindo, porque ela não racionaliza mesmo, né? Mas muitos adultos, né? Também, sim, mas muitos adultos também não conseguem passar por situações, e muitas vezes situações traumáticas, e verbalizar também o que estão sentindo, né? Então, eu vou falar aqui de um ponto que eu acredito que pega muita gente, e é um sentimento que muitas pessoas não conseguem perceber que tem, né? Ou acabam até se escondendo atrás de um personagem, né? Que é a raiva. E a raiva eu acho interessante porque quando, né? Eu não sei se é no caso de um atendimento com musicoterapia, mas a raiva é um sentimento que geralmente a pessoa tem vontade de bater, né? Então, se pegar um instrumento que se bate, por exemplo, um tambor, um pandeiro, algo, ela vai exprimir o sentimento dela através de um instrumento também, e você consegue perceber qual o sentimento latente que está, ou a criança, ou o adulto, ou até mesmo um idoso que guardou esse sentimento dentro dele por tanto tempo. Essa também é um dos benefícios aí da musicoterapia, de além de mostrar o que a pessoa sente, poder trabalhar aquilo dentro dela, reduzindo ou trazendo para a pessoa, para a criança ou para o adulto, uma maior autonomia no lidar com esse sentimento. Nós temos outros também, né? Crianças tímidas, pessoas tímidas, e depois eu vou tocar no assunto da timidez também. Como que você vê essa questão dos sentimentos trabalhados na musicoterapia também, através dos instrumentos? São ferramentas, né? Eu acredito que quando a gente está num processo terapêutico, seja ele qual for, eu acho que o objetivo, de modo geral, é esse: é você trazer luz aonde não tem. E muitas vezes, quando você coloca um foco de luz
aonde está escuro, você não vai gostar do que você vai ver, pode vir raiva, mas isso faz parte, né? Nós crescemos e somos educados. Então, você não pode sentir raiva, você não pode ficar triste, você não pode. E é bobagem, a gente já tem tudo isso dentro da gente. Aí depois a gente tem que, né, ir para um processo terapêutico para lidar com as nossas frustrações, entender. E isso faz parte do processo, seja ele, né, de qual terapia for. Acho que aí está o grande ganho, né, de você estar dentro de um processo terapêutico. E com a musicoterapia não é diferente, né? A gente vai colocar luz aonde não tem, né? Você vai tentar tirar, enxergar aquilo que está lá dentro, está guardado. E sim, os instrumentos, eles são ferramentas, né, da nossa prática de expressão, seja ela qual for. Se a criança for tímida, o silêncio faz parte da música. Eu tenho que respeitar, mas ele também tem os momentos dele, né? Tem som e tem silêncio. Então a gente vai aprendendo, né, dentro de um processo terapêutico, a conhecer o seu paciente, né? A entender a necessidade dele e utilizar os recursos que você tem nos momentos corretos. Interpretar isso, né? Eu busco muito isso na psicanálise, que é uma das minhas vertentes. Então, assim, eu estudo muito e faço supervisão, inclusive, para garantir que eu tenha o melhor olhar no meu atendimento, né? Por mais que eu faça musicoterapia, eu acredito que esses saberes, eles estão intrínsecos, né? Então, esse olhar e as ferramentas que eu tenho da musicoterapia. E vai resultar nisso. Então, o paciente precisa do quê? Né? Dentro da musicoterapia, além desse processo ativo, né, da musicoterapia ativa, a gente também tem a musicoterapia receptiva. Então, pode ser que no momento de introspecção que o paciente esteja, lembrando, não é porque é criança não verbal que ela também não tem esses sentimentos, né? Mesmo como você falou, às vezes os adultos também. Então, eu também tenho técnicas que vão ser receptivas. Então, não necessariamente o paciente vai ter que produzir sempre. Às vezes, ele vai precisar ouvir, ter a pausa, né? Mas aí é uma pausa acompanhada, com intenção, entende? Eu acho que a intencionalidade no tratamento, ela é tudo, né? O objetivo, esse olhar que a gente tem que estar sempre ali atento, né? Sim, o terapeuta ele sempre está presente, né? Ou deveria estar sempre presente. Mas ainda voltando nessa questão da timidez, porque muitas vezes uma pessoa não procura uma terapia porque ela espera somente receber, né? E pelo que eu entendi aí um pouco da musicoterapia, ela é participante também, ela é ativa no seu processo, né? Não fica só esperando receber os benefícios de uma ferramenta, apesar dela receber bastante, inclusive através da musicoterapia, né? Mas, por exemplo, uma pessoa tímida ou uma criança tímida, claro, eu sei que você vai respeitar o momento dela, mas você cria desafios também, por exemplo, a pessoa, a criança gostam de um determinado instrumento, você a desafia a tocar ou utilizar um outro instrumento também para ela, de repente, se sentir confiante e vencer, né? Conseguir superar aí um momento de timidez. Como que você trabalha nessa questão com jovens? Jovem é muito tímido também, né? Jovem também geralmente tem uma vergonha tremenda, uma fase, né, de ter muita vergonha também, às vezes carrega até a fase adulta essa vergonha, essa timidez. Como que você estimula uma pessoa nesse sentido? Tudo é sempre o foco, né, do tratamento, né? Porque às vezes a timidez ela não é o foco, né? Ela é só um sintoma, né? Então, sintoma você só remedia, você vai sempre no foco. Mas sim, desafios eles fazem parte do processo, né? Então, se eu tracei determinados objetivos, né, que ele precisa vencer a timidez, ou eu não diria nem vencer a timidez, eu acho que eu procuro entender o porquê dessa timidez, né? Então, qual que é
Qual que é o medo em se mostrar? É só o medo em se mostrar, né? Você já teve alguma experiência? Então, a gente começa a colher informações. Mas, de uma maneira geral, uma maneira mais aberta, né? Existem várias técnicas que a gente pode fazer, né? Então, da musicoterapia ativa, a gente pode trabalhar a percussão corporal. Então, você não vai ter um instrumento, um elemento intermediário entre eu e ele, que seria o instrumento, né? Não, vai ser o seu corpo. A gente pode trabalhar essa... Então, que isso é uma exposição. Cantar é uma exposição, né? Você é o instrumento. Fazer uma percussão corporal, você é o instrumento. E aí você tem todo um trabalho para isso, né? Que se a criança ou adolescente fizer, eu vou ficar feliz. Eu sei que foi uma barreira que ele venceu, né? Ele está sendo instrumento, ele está sendo protagonista. Opa, desculpa, caiu. Ele está sendo protagonista, tá me ouvindo? Tá? Sim, sim. Então, são coisas que a parte clínica ela vai nos ensinando, né? E eu acredito que a voz é um elemento muito bom para isso. Lembrando, a musicoterapia ela não visa ensinar música, né? Assim, aquela coisa, nossa, tenho que ser um exímio cantor, vou tocar violão. Não é aula de música, né? É simplesmente a música como forma de expressão. Então, não tem desafinado, certo ou errado, né? Então, a partir do momento que a pessoa conseguiu produzir, se expressar, né? Vencer os seus objetivos terapêuticos, isso é o motim. Uma coisa que eu tenho trabalhado bastante na minha clínica particular é com a mesa lira e os tubos sonoros, que aí é uma parte receptiva, então você recebe, né, aquela vibração, aquela música, mas ela vai se transformar em ativa após essa sessão, né? Então, onde você vai tentar traduzir o que você sentiu, o que você viveu ali, quais foram os seus sentimentos. Então, essa também é uma ferramenta muito boa para quem tem, às vezes, alguma entrave de não conseguir se expressar, timidez, que normalmente está associada com medo, né, de se expressar. Então, a gente vai utilizando recursos e técnicas para tentar alcançar, né, os objetivos que a pessoa precisa. Não sei se eu consegui te responder bem. Sim, sim. Eu ia perguntar justamente da mesa lira, porque eu ainda não participei, né, com você da mesa lira, mas como que funciona a mesa lira no atendimento mesmo? A pessoa fica embaixo da mesa e você ressoa o instrumento, é uma cama, é uma maca, ou o instrumento fica próximo? Como que é essa mesa lira? E conta pra gente, destrincha para aguçar a nossa curiosidade. Claro. A mesa lira, ela é do tamanho de uma maca, né? E ela é feita de madeira. Embaixo dessa madeira tem 50 cordas. É um monocórdio. É da teoria de Pitágoras. Então, todas as cordas têm o mesmo tom. E você deita nessa mesa. As cordas estão embaixo, ela é de madeira. Como se fosse uma maca, mas ela é de madeira. E em cima, eu tenho os tubos sonoros, que eles ficam pendurados no teto. Então, eu toco a mesa, é curioso, né, esses termos, né? Tocar a mesa, eu vou deitar numa mesa, né? Eu toco a mesa lira, e é o princípio do violão, né? Que tem as cordas, o buraquinho no violão, que é a caixa acústica que vibra na madeira. Então, a madeira ali, ela é a nossa caixa acústica. Então, você está deitado em cima da madeira, aqui está a madeira, você, e eu estou tocando aqui embaixo. Ela vai vibrando. Então, não tem como você fugir. Por mais que a cabeça não queira aceitar, ela age diretamente no corpo, a vibração. Então, assim, os benefícios, né, da vibroacústica é melhora de tônus, porque ele age diretamente na musculatura, a parte circulatória, né, sanguínea, da própria água, nós somos 70% água, né? E tem bastante vídeos hoje em dia, né, falando não de vibroacústica, mas falando do que a vibração faz com a água, com a areia. Então, você imagina a vibração diretamente no corpo, né? Ela põe para circular.
tanto põe para circular que a mesa lira hoje, ela está na Escola Paulista de Medicina, na parte de deficiências degenerativas de memória. Porque com essa circulação sanguínea, ela ativa o sistema nervoso central. E aí isso está resultando em memórias, em melhora das memórias. E é uma coisa curiosa que eu tenho verificado na clínica, né? Realmente ativa, muitas pessoas relatam que tiveram, lembrou de tal coisa, às vezes não necessariamente na hora da sessão, mas à noite sonhou, lembrou, sabe, atinge memórias mesmo, é muito curioso. Eu estou lá de olho, né, nos estudos sempre para ver. E fora a parte de relaxamento, porque a gente costuma chamar de massagem sonora, né? Toda a parte vibratória, então relaxa tônus. Eu tenho ótimos resultados com Parkinson, com fibromialgia. Teve até uma pessoa que está comigo há muitos anos, ela conseguiu se livrar das medicações, claro, fazendo um trabalho comigo, com um médico, né, sempre acompanhado, foi gradativamente, né, não existe milagre. E a gente ficou muito contente com isso, né? Ela está comigo até hoje, já está mais espaçado o tratamento, mas foi um ganho muito bom, porque a gente pensa o quê? Na qualidade de vida. Tem coisas que a gente não reverte, mas a gente tem que buscar qualidade de vida, né? Enquanto estamos aqui, estamos para isso. Então, a mesa lira, ela tem diversas vantagens. Tem gente que tem experiências, relata para mim experiências espirituais, né, através do som, porque ele tem um som que remete aos primórdios, né? Assim, o vento, né? Dizem que o vento foi um dos primeiros sons, e aí o balanço das árvores, os estalos do fogo. Então, dizem que tem ele remete muita ancestralidade. Então, tem gente que também tem a parte espiritual mexida com os sons da mesa, com os tubos sonoros também, que eles têm uma sequência e são também parte da vibroacústica, então eles também remetem bastante ancestralidade. E fora isso, independente da espiritualidade ou não, você realmente é acometido pela sonoridade, que é muito bacana. Nossa, bem interessante mesmo, né? Já quero, vou conhecer, porque eu gosto muito de música, né? E agora você tocou nesse ponto aí dos sons da natureza, né? Que os sons da natureza, eles são realmente muito curativos, e é até intuitivo quando nós não estamos bem, querer viajar, querer botar o pé no chão, né? Se afastar um pouco da muvuca maior aí dos grandes centros e ir para um lugar mais calmo, né? Sonho de consumo de muita gente. Quero ir para um lugar que tenha só o som da natureza. E é interessantíssimo o que você falou. Eu realmente quero conhecer, sim, essa prática, porque justamente uma coisa que você falou, um ponto importante, duas coisas, né? Primeiro, retomando, que toda prática terapeuta ela é integrativa, né? Não substitui os cuidados dos médicos, principalmente os profissionais que já acompanham uma pessoa. Isso é extremamente importante frisar, porque algumas pessoas confundem, né? Nós falamos muito em cura nas práticas terapêuticas também, porque a cura ela é entendida de uma outra forma, né? Às vezes não é uma cura efetiva ali no corpo, mas é o que você falou, traz essa qualidade de vida, traz esse bem-estar, traz um nível maior de felicidade para a pessoa, não significa que ela não vai ter momentos tristes também, mas na vida não é isso, mas ela aprende a ter um equilíbrio aí emocional, né, mental também, para poder lidar com os desafios da vida. Então, muito bom frisar que nós não estamos aqui substituindo os cuidados médicos, mas é interessante que você falou da questão do corpo, né, a vibração no corpo, porque o que acontece hoje em dia é que a gente acaba se afastando dessa consciência corporal. Então, a gente trabalha, estuda, né, corre para lá e para cá, cuida dos outros, né, e vai se esvaziando cada vez mais e pouco olha para o próprio corpo,
e uma hora ele vai gritar, né? Então, antes que ele grite, é melhor passar por uma sessão de musicoterapia com a mesa lira, né? Para ele falar, para ele dar os seus sinais ainda falando, né? Achei extremamente importante o que você falou e realmente eu já vi algumas postagens suas falando da mesa lira, mas não tinha ainda entrado na minha mente a beleza desse instrumento. Então, nossa, muito obrigada mesmo por trazer aí esses conhecimentos. Como você falou, né, às vezes eles são um pouco mais teóricos, ainda talvez não estejam no nosso inconsciente popular, né, na sabedoria popular aí, mas eu desejo que sim, que as pessoas passem a conhecer também esse instrumento, porque música é realmente um recurso maravilhoso, né? Se não precisa virar cantor, cantora, tá ótimo, né? Mas que eu desejo mesmo que seja muito reconhecido, né, o seu trabalho, esse campo da musicoterapia também, para poder auxiliar de alguma forma pessoas, né? Porque nós temos hoje inúmeras terapias e cada uma cuida de uma parte, cuida de uma forma, né? O ser humano ele é muito complexo também. Você que estuda psicanálise sabe, né? O ser humano ele é muito complexo. Então, às vezes uma terapia não funciona do jeito que a pessoa desejou, mas tem outras, né? Tem tantas outras formas aí. Então, que a musicoterapia possa ser conhecida cada vez mais, né? Aqui em Itupeva, você atende, eu vou colocar seus contatos também nos vídeos do YouTube lá, mas eu sei que você atende ali em frente ao ginásio, né? No espaço Flor da Vida. Faremos a divulgação também para a população poder ser beneficiada. Muito obrigada. Eu agradeço muito esse espaço. Eu acho que é isso, né? A gente tem que levar as informações e o que você falou eu acho fundamental. Nós somos múltiplos, né? Então, se você não se identificou em determinado tratamento, determinada terapia, busque outra, porque cada um tem sua linguagem. E não é que a gente se completa, né? Então, busquem mesmo as ferramentas para o bem-estar. Eu agradeço muito o espaço. Queria só aproveitar e dizer que agora, dia 15, quarta-feira, 15/9, 15 de setembro, é dia do musicoterapeuta, que a gente comemora. Então, foi muito bacana, né? Na semana de aniversário dos musicoterapeutas, poder fazer essa live. Quero dedicar a todos os meus colegas musicoterapeutas também. Agradecer demais o espaço. E eu tenho um canal no YouTube que tem lá um pouquinho da Mesa Lira. Depois, se você quiser dar uma olhada, ou quem gostou, né, deve estar a Mesa Lira Thaís da Andrea. E aí ela Vou mostra... ver sim, vou ver e vou colocar também na divulgação deste vídeo para mais pessoas conhecerem, né, irem se familiarizando aí com esse instrumento. Eu agradeço e você falou que vai trazer para a gente aí um sonzinho também para encerrar esse encontro. Fica à Vamos encerrar vontade. com uma música, né? Para começar Opa! assim a semana bem, pegar aqui um pandeirinho. E não importa como, tá, gente? Mas canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar e essa vida vai melhorar. A vida vai melhorar e essa vida vai melhorar. Obrigada. Opa, muito obrigada. Eu lembrei, ó, como você falou das memórias, né? Os trovadores urbanos, uma vez num curso que eu fazia, eles convidaram, chamaram, né? Contrataram os trovadores urbanos. E é impressionante como eles começavam a cantar, não tinha um que não ficava assim encantado e dá para ver no olhar das pessoas, né? Você tocou o pandeiro agora e eles utilizavam mais o recurso da voz e de um violão na época e as pessoas silenciam, né? Quando se canta, quando se toca
eu vejo assim que é esse o movimento que a música traz para a gente, né? De parar e também contemplar essa beleza, que é belo, né? O instrumento, a vocalização, a sonoridade é o belo, que é muitas vezes que a gente não para apreciar também na nossa correria do dia a dia, né? Verdade. Você já percebeu que os pais, quando um bebê nasce, o que eles fazem? Eles ninam, eles cantam, né? Então, não importa se está afinado, está desafinado, tem um sentimento, né? A música, ela está sendo um canal, né, de amor, um canal de expressão. Então, você canta. A criança, antes de falar, ela canta. Aprende cantando, né? Sei lá, desde a musiquinha cabeça, ombro, joelho e pé. Você está sempre cantando para a criança. Então, nós somos sonoros, né? Nós somos isso. E aí, quando você pensa nisso, você entende por que te atinge. Porque ele está afetivamente ligado, né? Naquelas conexões cerebrais. Então, a fala a gente trava, né? Você fala, não vou falar isso, eu não vou falar aquilo, mas quando vem uma música, uma sonoridade, ela te preenche. Não tem como você ter resistência, né? Sim, porque hoje até se utiliza o recurso na gestação, né, de utilizar fones de ouvido na barriga da gestante, para ela realmente utilizar esse recurso da música, mas o som primordial, né? Nós somos formados dentro de um corpo que o coração Sonoro, é sonoro, é conhecido como tambor, né? No xamanismo eles falam muito isso, que o tambor é o som do coração. Então, nós somos produzidos no meio da música mesmo, e toda a sonoridade que o corpo tem, né? Que a gente não escuta, mas a corrente sanguínea, as células, crescimento, tudo isso tem som. É que a gente não ouve, né? Não tem esse ouvido tão sensível assim. Mas nós somos formados dentro de uma música, né? De uma orquestra. Então, acredito que por isso a música consiga realmente atingir profundamente, sem passar pelo racional, né? Mas que beleza, Thaís. Muito obrigada mesmo, em nome de toda a equipe de voluntários das PICs. Realmente foi uma delícia estar aqui, ouvir um pouquinho aí e ouvir a música também, que a gente possa cantar muito, né? Para a vida melhorar sempre. Aí, muito obrigada mesmo, Silvia, e a todos da equipe. Obrigada. A gente se encontra, então, em um outro momento, com outro palestrante também, trazendo mais saberes, como o André trouxe essa riqueza aí para nós. Até a próxima, então. Tchau.